Agora que você já sabe o que aconteceu na fase de consolidação da República, está na hora de ver a fase da estabilidade. Quem foi o gênio que salvou a República? Como foi essa transição? O que mudou? Tudo isso você vê aqui no canal da Coruja agora. E aí, estrategista, tudo bem com você? Eu sou a Sofia Fonseca e hoje nós vamos continuar o nosso papo de Primeira República e vamos falar da fase de estabilidade. E eu nem preciso te lembrar que as informações que eu trouxe aqui pra você foi o professor Marco Túlio que me contou tudinho. Então, vamos que vamos! Você viu comigo no último vídeo a fase de consolidação da Primeira República. Então, que comece a fase de estabilidade, que se deu de 1898 a 1930. A primeira coisa importante para conversarmos aqui é que essa fase teve nada mais, nada menos do que 10 presidentes eleitos. Isso mesmo, 10. Então, não vamos nos preocupar em decorar os mandatos de um em um, ou saber quem foi o salvador da pátria, mas sim entender o contexto geral da época e os acontecimentos que permearam os governos, tá bom? Não tem como falar dessa fase da Primeira República sem falar da política dos governadores. Afinal, que política foi essa, né? A política dos governadores incorporou o revezamento de forças no poder. Você pode estar se perguntando por que eu não tô falando de política do café com leite, né? Bom, essa nomenclatura indica que as forças se dividiam entre São Paulo e Minas Gerais, que eram os estados produtores de café e leite, respectivamente. Mas olha, não foi bem assim. Esses estados eram os mais fortes politicamente, fato. Mas não é por isso que os outros estados do Brasil estavam alheios ao poder político, de jeito nenhum. Todos eles revezavam, mas é claro que devido às forças políticas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, ninguém era eleito sem o apoio deles. Tá, agora você entendeu por que a nomenclatura do café com leite não é muito legal. Mas o que foi a política dos governadores? Foi nada mais nada menos do que uma troca de favores quase que institucionalizada para que os interesses políticos dos estados fossem obedecidos. E como você garante que o seu candidato seja eleito independente de qualquer outro fator? Corrupção. Pois é. O que rolava? Nós tínhamos em esfera federal a eleição do presidente, que era influenciada pelos governadores estaduais, que por sua vez eram votados pelos chefes políticos municipais. Essa política consistia em trocar apoio político nas eleições por recursos financeiros e favores políticos. Então, o chefe municipal apoia o governo estadual em troca de favores, e o que a gente vai chamar de coronelismo. E o governo estadual apoia politicamente o presidente da República em troca de favores políticos, o que nós chamaremos de política dos governadores. Lembrando que é nesse contexto de coronelismo que surgem o voto de cabresto e o curral eleitoral, que foram mecanismos de manipulação eleitoral entre o chefe municipal e a população local, consistindo na prática em uma restrição de direito do voto, porque apesar das eleições serem diretas, a população não possuía liberdade de decidir esse voto. E foi esse equilíbrio de forças no campo político que permitiu que a Primeira República alcançasse essa estabilidade. Agora você entendeu a estabilidade política, mas tem outros acontecimentos importantíssimos. Tivemos uma série de revoltas nessa fase de estabilidade da República e já mostra que ela não foi lá tão estável assim. A primeira que vamos falar é a Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro. A motivação por trás da revolta foi contra o projeto de sanitização e urbanização da cidade, que foi autoritário e preconceituoso. Essa indignação acabou por estourar no contexto da vacina obrigatória contra a varíola, onde agentes representando o governo invadiram as casas da população, principalmente da população mais humilde, e forçaram a vacinação. A revolta foi duramente reprimida e sem sucesso, mas deixou uma marca histórica do que foi o processo preconceituoso e discriminatório de sanitização que o Rio de Janeiro viveu. A próxima revolta que falaremos é a Revolta da Chibata, que estourou em 1910 no governo de Hermes da Fonseca, e tem um peso histórico gigante por ter estampado a incoerência do discurso modernizante que a República trazia diante da precariedade social em relação aos maus-tratos ainda vigentes na sociedade. Ela foi um motim organizado por soldados da Marinha em protesto contra os castigos físicos, as chibatadas. Essa atitude da Marinha brasileira era aplicada a marujos de baixo escalão, geralmente negros e mestiços, contra a desobediência das normas da corporação. Esses marujos de baixa patente eram, em sua maioria, de famílias pobres, que também sofriam com a desigualdade racial e social. Portanto, essa revolta liderada por João Cândido foi considerada uma revolta contra a desigualdade da sociedade da época. Em 1912, começou o Movimento do Contestado, que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná, como uma disputa de terras e tem como característica o messianismo, que a gente viu lá na Guerra dos Canudos no vídeo passado. Esse movimento se deu em uma região fronteiriça que estava sob posse de uma companhia estadunidense para a construção de uma ferrovia que ligava Rio Grande do Sul a São Paulo. A
ocupação por essa companhia acarretou na expulsão dos trabalhadores locais da região, o que levou esses trabalhadores a vagarem pela região até encontrarem o monge José Maria, que pregava o messianismo em São Sebastião, que foi um antigo rei de Portugal que desapareceu nos mares no século XIV e nunca teve seu corpo encontrado. É importante salientar que essa crença religiosa messiânica era vista como um perigo à estabilização da República. O monge José Maria formou uma comunidade que cresceu cada vez mais sem o controle do Estado. Estado esse que havia reprimido Canudo há menos de uma década. E nesse contexto, o fim do movimento do contestado foi o mesmo, o massacre. Outro movimento importante foi o tenentismo, que foi um movimento político-militar alimentado por jovens oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro, que estavam insatisfeitos com o governo e a manipulação política da época. Em 1922, estourou a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que foi a primeira revolta tenentista e foi duramente reprimida. Antes de partirmos para o estudo das causas que ocasionaram a queda da Primeira República, temos dois acontecimentos a serem relembrados. O primeiro deles foi o boom que a exploração da borracha teve na região norte. Com a vinda de empresas automobilísticas no começo do século, a exploração da borracha pelos seringueiros, que já existia com alguma notoriedade no Brasil, ganhou muito destaque. Mas logo em seguida, as indústrias automobilísticas saíram do Brasil em busca de locais com mão de obra mais barata, e o boom que a borracha teve foi apenas um surto passageiro. Agora, as consequências do surto da borracha foi o Acre. Olha só, o Acre era uma região boliviana desocupada, que com o aumento da exploração da borracha passou a ser ocupada por brasileiros. E depois de alguns anos de ocupação, o Brasil reivindicou de maneira diplomática a posse dessa região. Essa questão foi resolvida de maneira pacífica com o Tratado de Petrópolis, em 1903, pelo Barão do Rio Branco. Agora sim, estrategista, agora sim nós entraremos no contexto de queda da Primeira República. Lembra no primeiro vídeo de Primeira República, quando eu falei pra você da crise de hiperinflação que chamamos de crise do encilhamento? Se você não lembra, fica tranquilo, é só clicar aqui. Agora, o que rolou a partir dessa crise? O produto principal da economia, que era o café, começou a ter dificuldades econômicas. E, ora bolas, a oligarquia que comandava a política da Primeira República era em grande parte dos cafeicultores do Oeste Paulista. Logo, a elite exigiu do governo que lidasse com essa crise do café. E assim surgiu o Convênio de Taubaté. Esse convênio instituiu a política de socialização das perdas e de estoque e queima do café. Ou seja, todo produto que ficava em estoque era queimado para não diminuir o preço devido à balança de oferta e demanda. E já que o café comanda a economia, todo mundo vai ter que pagar o preço dessa crise. O problema é que a sociedade já está reclamando da marginalização, da desigualdade, da miséria e do descaso. E agora essa mesma sociedade está tendo que lidar com a crise da elite cafeicultora. E é de se reconhecer que queimar o estoque de café não é uma solução econômica viável. Portanto, a crise continuou a se agravar, até que chegamos na crise de 1929, que foi uma crise especulativa que estourou nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York, atingindo o mundo todo. E nesse contexto, o presidente da época, Washington Luiz, se recusou a manter a política de proteção do café. E além disso, não indicou o sucessor que todos da política dos governadores esperavam, desequilibrando as forças políticas da época. Isso tudo deu em quê? Na Revolução de 30, que derrubou Washington Luiz do poder, trazendo fim à Primeira República. Mas a Revolução de 30 você vai ver no próximo vídeo. E aí, estrategista, chegamos ao fim da Primeira República. E já te adianto que no próximo vídeo conversaremos sobre a Era Vargas. Eita que tem história! Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo da Coruja. E a gente se vê no próximo vídeo.